Não fique esperando a vontade do INSS. Nesse vídeo eu vou explicar como entrar na justiça sem precisar de um mandado de segurança e também mostrar que a justiça pode pagar a sua aposentadoria. Vou tirar uma grande dúvida das pessoas, para quem ficar até o final do vídeo, em relação a entrar na justiça sem advogado. Isso é possível? Sim. Só que muito cuidado, eu vou falar para vocês por que desse alerta para as pessoas que querem, que pretendem entrar na justiça sem advogado contra o INSS e quando elas podem fazer isso. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação importantíssima sobre INSS. Hoje é uma segunda-feira, 19 de julho de 2021, e já fica o convite para você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e principalmente ficar por dentro das explicações que eu vou trazer todos os dias para as pessoas que nos acompanham. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal. Então a justiça ela pode liberar a sua aposentadoria. O INSS vai poder liberar a sua aposentadoria, é o que explicam aí os advogados especialistas. Você tem que agir rápido e não pode ficar esperando a vontade do INSS. Mais de 11% de todos os benefícios que são pagos pelo INSS, eles são pagos como? Através de ordem da justiça. Um grande engano que as pessoas têm é que não existem benefícios da justiça no INSS. O juiz apenas vai mandar pagar o seu benefício se você ganhar, se você tiver direito, mas quem vai pagar, quem vai administrar, fazer as revisões, cortar ou continuar pagando os benefícios é o INSS. Então não se engane, se você tem um benefício que foi concedido por ordem da justiça, ele não é da justiça, ele é do INSS. A justiça apenas manda pagar. O INSS pode sim revisar e cortar mesmo os benefícios que são da justiça. Eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu poder continuar fazendo esse trabalho informativo, para que outras pessoas recebam aqui os vídeos do canal. Muitas pessoas ficam esperando o INSS analisar o processo e perdem a oportunidade de receber o benefício o quanto antes, ou seja, com mais rapidez. Quanto menos esperar, chega aí a comunicação de que sua aposentadoria, o seu pedido de benefício, foi negado pelo INSS. Então, portanto, o trabalhador perde tempo e também perde dinheiro. Então, saiba quando você vai poder entrar na justiça. Então, vamos lá. O INSS tem um prazo de 45 dias para analisar o processo. Depois que acabou esse prazo, depois que é esgotado o prazo, você, aposentado ou pensionista, já pode pedir na justiça que o juiz determine que a Previdência analise o seu caso e não é necessário um mandado de segurança, pode entender isso. Existem casos em que você pode até mesmo pedir uma indenização, tá? Em casos extremos, em que o segurado precisa, ele necessita do dinheiro da aposentadoria, do benefício, o juiz pode determinar o imediato pagamento do benefício da aposentadoria ou da pensão enquanto o processo não termina. É o que nós chamamos de antecipação de tutela. O juiz vai fazer uma análise prévia do caso. Não adianta você pedir para o seu advogado pedir a antecipação de tutela. Ele é negado. Hoje mesmo, acabei de ver no Diário Oficial da União, um dos clientes do escritório que eu presto serviços, o juiz nega o pedido de antecipação. Ele só vai fazer quando ele analisar a documentação que tem no processo. Se for caso de incapacidade para o trabalho, quando precisa de uma perícia médica, ele só vai dar ou não essa antecipação, não porque o advogado pediu, mas porque ele acha que tem direito após a perícia. A antecipação de tutela, nada mais, nada menos, você começa a receber antes de acabar o processo. Não significa que você vai ficar recebendo, porque o INSS, quando começar a pagar essa antecipação da justiça, pode cortar o seu benefício mesmo antes de acabar o processo. Aí, se você ganhar o processo, você volta a receber ou vai ficar
apenas ali com os atrasados ou não vai receber nada dependendo se perder o processo. Então, sobre revisão de aposentadoria, quando a aposentadoria é calculada aí com valor menor que o devido, o trabalhador tem prazo de 10 anos para entrar na justiça, mas não deve esperar tanto. Então vamos lá, como acionar a justiça, o INSS sem pedir o mandado de segurança. Nós sabemos que em 10 de junho de 2021, há mais de um mês aqui, mais de um mês e hoje 1 mês e 9 dias, hoje é dia 19, mais de um mês passado, teve um acordo entre o INSS e a Justiça, né? Só que está restrito o mandado de segurança contra o INSS. Devido a esse acordo que foi feito para o INSS cumprir os prazos, ficou muito restrito você poder pedir o mandado de segurança. Na realidade, os juízes vão negar esses pedidos de mandado de segurança. A ferramenta aí que estava sendo cada vez mais usada pelos advogados contra o INSS para tentar tirar o segurado da fila da análise do INSS. No primeiro semestre de 2021, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange aí os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ele registrou cerca de 11.751 ações desse tipo. Quando você está esperando uma resposta do INSS, o advogado entra na justiça pedindo um mandado de segurança. Os obstáculos aí ao mandado de segurança vieram com um acordo então fechado pelo Ministério Público Federal e o governo Bolsonaro, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, então foi para a Justiça, que definiu novos prazos para análise de requerimentos. O objetivo disso é fazer que o Instituto cumpra, que o INSS cumpra o atendimento aos seus beneficiários, mas também diminuir o número de ações contra o INSS. Colocando prazos para que o INSS cumpra, ao mesmo tempo você fica impedido de entrar com mandado de segurança. Como o mandado de segurança facilita a análise pela Justiça, o acordo feito aí entre INSS e a Justiça estipulou que pelos 2 próximos anos, então nós temos 2 anos, começou agora 10 de junho de 2021, por 2 anos, o mandado de segurança só poderá ser pedido após o fim do prazo da análise, que varia entre 30 dias até 90 dias, a depender do benefício que você pedir no INSS. O segurado que tiver urgência para receber a renda do INSS, a renda previdenciária, ainda pode ir para a Justiça sem precisar esperar vencer o novo prazo que foi feito no acordo, com uma ação ordinária. Não é necessário, portanto, o mandado de segurança. Então você pode entrar com uma ação ordinária alegando que a demora na análise do INSS prejudica o seu sustento. O acordo não revogou a legislação previdenciária, ou seja, o acordo que prevê novos prazos para o INSS responder para as pessoas não mudou a lei. A lei prevê um prazo de 45 dias para a análise do requerimento do INSS e os juízes podem ser favoráveis ao pedido após a análise de documentos e também o contexto do trabalhador. Ou seja, você entrando com uma ação ordinária, você vai apresentar provas. Agora, para o juiz aceitar a sua ação, para você sair da fila do INSS, vai depender do que você colocou ali no processo. Aí entra aquela historinha de entrar sem o advogado, tá? O valor da ação vai determinar qual local que ela deve ser requerida, em qual fórum você vai procurar, e também se existe aí a obrigação de você ter um advogado nessa ação. É isso que eu tento explicar para vocês a partir de agora. Para ações de até 60 salários mínimos, hoje R$66 mil em 2021, o segurado pode ir à justiça sem um especialista. Mas é bom lembrar que se o INSS fizer algo contra você, você vai ter que contratar um advogado e aí que a coisa vai sair cara. É sempre bom lembrar que o INSS tem um defensor preparado. Você entra na justiça sem advogado contra o INSS, só que o INSS tem advogados que trabalham
para o INSS, ou seja, você vai ficar sem defesa. Vamos falar dos prazos aqui, do tipo de pedido e o tempo que você vai ter que aguardar. Só que, como eu disse, você não precisa aguardar isso, que a lei não mudou. São 45 dias. Mas, para benefícios assistenciais, a pessoa com deficiência, aquela pessoa que não pagou o INSS e é de baixa renda, o prazo por lei, que não mudou, 45 dias. Agora, o prazo para conclusão, desde 10 de junho, num acordo feito aí entre INSS e a Justiça, passou para 90 dias. Você não é obrigado a esperar esse prazo se o seu caso for extremo, de extrema necessidade, tá? Para os beneficiários de assistência também de baixa renda, idosos, 65 anos ou mais, o prazo de lei, 45 dias, passou para 90 dias. Na aposentadoria, menos a por invalidez, é claro que a invalidez é um caso de urgência, na aposentadoria comum aí pela idade, 45 dias, então foi para 90 dias, 3 meses. Agora, na aposentadoria por invalidez, é 45 dias, não mudou e no acordo manteve 45 dias. No salário maternidade, que é 45 dias por lei, passou para 30 dias, agora no acordo. Na pensão por morte, 45 dias é o tempo que o INSS demora pela lei, passou na pensão por morte para até 2 meses, são 60 dias o prazo do INSS. Para quem esperar o auxílio reclusão, 45 dias, agora o novo prazo pode esperar em até 2 meses, 60 dias. Já no auxílio doença comum e por acidente de trabalho, o auxílio temporário aí por incapacidade, 45 dias, como é de urgência, mantido também no acordo 45 dias. Já o auxílio acidente, você começa a receber com auxílio doença, na Justiça 45 dias. O prazo agora que o INSS tem para dar a resposta, 60 dias. Conforme informado no acordo, caso o INSS não cumpra o novo prazo legal, o responsável pela análise do benefício será a Central Unificada de Cumprimento de Exigência de Prazos, que deve apreciar o pedido em 10 dias. Então, vencer os prazos aqui, e que algum deles, como nós vimos, pode ser até de 90 dias, vai ter que esperar mais 10 dias, porque vai para uma Central de Cumprimento de Emergências de Prazos do INSS. Dito isso, vamos explicar agora item por item, para você que já deixou aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação do vídeo. Pela lei, o INSS, pela lei previdenciária, o prazo para conclusão dos processos, 45 dias, não mudou. O acordo não revogou, não mudou a legislação previdenciária e por isso é possível, aí portanto, que você, passados 45 dias, possa exigir o seu direito. O acordo não mudou a legislação previdenciária, por isso é possível que alguns juízes, veja bem, alguns juízes aceitem a denúncia após os 45 dias de espera, ignorando os novos prazos estipulados pelo acordo. Tudo vai depender do seu problema, da gravidade do seu problema. No entanto, cada juiz irá decidir caso a caso se aceita ou não o pedido. Como eu disse para vocês, não adianta falar, o Beltrano teve a ação assim, o fulano teve a ação assado. Vai depender de cada juiz, se ele aceita ou não. Os argumentos apresentados pelo advogado podem ajudar na decisão favorável. Então, vale a pena procurar um profissional especializado em previdência, em INSS. Como eu disse, os argumentos apresentados por um advogado na sua defesa podem ajudar, pode aumentar as chances de uma decisão favorável do juiz aceitar tirar você da fila para que você tenha ali o seu benefício analisado. Então, já fica aqui a primeira dica do pessoal que não quer procurar o advogado, tá? Vamos falar sobre o mandado de segurança? Esse tipo de ação é muito utilizado por advogados para tentar aí com que o benefício do seu cliente seja concedido de forma imediata. O pedido só pode ser feito por um advogado no caso do mandado de segurança. Outra exigência é que, já na petição inicial, no documento inicial para entrar com o processo, o segurado deve apresentar provas que sustentem que o direito que se pretende proteger aí é líquido e certo, ou seja, a pessoa está em extrema necessidade, ela vive daquilo, sem aquilo ela vai passar fome, ou seja, é complicado, né? Desde o dia 10 de junho desse ano, o mandado de segurança só pode ser pedido se o INSS tiver ultrapassado aí
o prazo de análise estabelecido dentro do acordo. O que nós indicamos nesse prazo agora, que é difícil você conseguir um mandado de segurança? Pelo menos por 2 anos aí, nós sabemos que eles vão evitar o mandado de segurança, que é uma espécie de bomba atômica para matar uma formiga. Então o que você aconselha? Uma ação comum para pedir que você receba. Para que a ação judicial seja comum, o segurado pode acionar a justiça a qualquer momento. No entanto, é preciso entrar com um pedido de benefício primeiro lá no INSS. Na justiça, o INSS é intimado a responder no processo e apresentar a sua defesa dentro do prazo estipulado pelo juiz. Após o INSS apresentar os motivos para não ter pago, para não ter concedido o seu benefício dentro do prazo, o juiz irá analisar todas as provas que o segurado já tinha e que foram juntadas nesse processo. Daí você vai precisar de ajuda, orientação profissional. Em alguns casos, é necessário produzir mais provas ou porque o juiz não está convencido com as provas que existem ou porque as provas não são suficientes para atestar o direito. Então, muito cuidado, você precisa do advogado, tá? Onde entrar com o processo? Na Justiça Federal. O INSS é federal, então a partir de agora, desde a reforma da Previdência 2019, você é obrigado a entrar na Justiça Federal. Recebe ações como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, no valor de até 60 salários mínimos. Para mover a ação até 60 salários mínimos, você pode ir no juizado federal, juizado especial federal. Nesse lugar não é necessário um advogado. Porém, preste muito bem na dica que eu vou dar para vocês, né? Preste atenção e compartilhe essa informação, pelo amor de Deus. Para mover essa ação até 60 salários mínimos, ou seja, 61 mil reais, você pode procurar o Juizado Especial Federal, não precisa ser a Justiça Federal. É um braço da Justiça Federal que, vamos dizer assim, teoricamente fariam as coisas mais rápidas. Então, nesse caso, você não precisa de um advogado. Só que, se você perder a ação, o trabalhador vai precisar de um advogado para recorrer da sentença e o prazo é curto. Nós sabemos que o INSS tem prazos aí que são longos, principalmente na justiça. O INSS na justiça tem 3 meses, tem prazo aí absurdo, pode chegar até 60 dias, até 6 meses aí, vamos colocar ali, né? Eu falei de 90 dias, pode chegar até 6 meses. É complicado, o INSS tem prazo. O INSS é do governo, você tem que entender que você está entrando contra o governo. Então, eles têm prazo, mas você não tem. E se você for nessa aventura, primeiro, de entrar na justiça contra o INSS, apresentando qualquer prova sem orientação, você pode dar um tiro no pé. Você pode estar apresentando uma prova contra você que vai ser usada pelo INSS, que tem advogado, ao contrário de você que não tem, e você, com certeza, a grande maioria das possibilidades, você vai perder essa ação. E aí você vai precisar de um advogado para entrar com essa ação, um advogado que você não combinou lá atrás, você não explicou a sua situação, você já fez a cagada de levar documentos errados ali, e aí a coisa vai feder, aí a merda tá feita. Aí nesse caso, você vai ter que se submeter a um profissional, porque você vai ter apenas 10 dias para arrumar esse advogado. E se você não apresentar o advogado em 10 dias para ele entrar com a sua defesa, acabou o processo, acabou o seu direito. Então, não faça isso. Essa ação na Justiça Federal, sem o advogado, é uma aventura sem sentido, sendo que o INSS tem advogados e você vai precisar de um advogado. Eu fui com a Defensoria Pública, mas não forneceram advogado para você. Vou alertar você já, que foi na Defensoria Pública, que o governo, ou melhor, a OAB não pode fornecer um advogado de graça para você, porque você está entrando contra o governo. Vamos lá? Vá na Federal. Os pedidos com valores que passam são maiores do que 60 salários mínimos hoje, são julgados na vara previdenciária. Para esse tipo de processo, é obrigatório ter um advogado para iniciar a ação judicial.
eu já entraria direto na Justiça Federal, no Fórum Federal, para você ter a certeza ali de ter um caminho certo. E a Justiça Comum? Vocês lembram que antes, você que tinha um fórum pequeno na sua cidade ali, no seu município, na sua região, você poderia entrar naquele fórum? As chances de ganhar aquele benefício eram muito maiores, porque os fóruns são menores, os fóruns estaduais, os fóruns aí da sua cidade ou das cidades próximas, então tem menos gente, mais fácil de ganhar. Isso sempre aconteceu. Com a reforma da Previdência lá de 2019, foi proibido você entrar na justiça em fóruns comuns. Somente você pode entrar num fórum comum se for uma aposentadoria acidentária, por acidente. Então, no fórum comum, fórum estadual, é responsável por analisar os pedidos de auxílio-doença acidentários e aposentadoria por invalidez acidentários. Você não pode entrar, portanto, com esse tipo de processo. O que você vai precisar para entrar com o processo? Documentos básicos. Documento de identidade, a carteira de motorista ou o seu RG, seu CPF, comprovante de residência, decisão do INSS que negou o seu pedido, esse é o principal, documentos que comprovem o direito alegado. Para beneficiários por invalidez ou deficiência, será preciso juntar um laudo médico que constate, que mostre, que conste a incapacidade para o trabalho ou deficiência. O ideal é que estejam especificados as doenças e os seus códigos. Para beneficiários assistenciais, pessoas, por exemplo, de baixa renda que nunca pagaram o INSS ou não têm condição de pagar, pessoas sem condição financeira, exigido aqui o cadastro único, o CAD único do governo federal, extrato do Bolsa Família, a identidade, CPF, todos, documentos de todos que moram na mesma casa e também carteira de trabalho. Pessoal, não entre na justiça sem que você possa, portanto, não entre na justiça sem que você tenha direito, sem a ajuda de um profissional, de um advogado. Essa dica é imprescindível. Vou deixar essas duas matérias aqui para vocês lerem, vai ficar aqui na descrição do vídeo, pessoas que gostam de ler e compartilhar. Mas já adianto a você, para entrar na justiça contra o INSS, para ter maiores chances de ganho de causa, aconselho você a esperar a resposta do INSS. O advogado não pode entrar na justiça para tirar você da fila. Existe esse acordo aqui que foi firmado entre a Justiça e o INSS. Então, portanto, aí por uns 2 anos não vai poder ser usado o mandado de segurança. Eles vão negar, o juiz vai negar. Você tem que entrar com uma ação comum. Para entrar com a ação comum, o INSS tem que dar a resposta, tem que negar para você. Então, para você não ficar nessa fila interminável, se o INSS negou, não faça recurso dentro do INSS. O canal aqui vai repetir isso todos os dias a partir de agora, para as pessoas que perguntarem. Não faça recurso no INSS. Não faça recurso no INSS. Não faça recurso no INSS. Para você entrar na justiça contra o INSS, você não pode. Então, use o recurso comum. Como vai ser feito? Espera o INSS dar a resposta. O INSS negou, aí sim o seu advogado vai poder entrar na justiça contra o INSS. Então, primeiro você tem que passar pelo INSS. Tem que ter a resposta negativa, o indeferimento. Só aí o seu advogado vai poder entrar na justiça contra o INSS. E falo mais, se você tem documentação que comprova a sua incapacidade, tem documentos que comprovam que tem direito ao benefício, 100% de chance de você conseguir. Mandado de segurança, pelo menos por um período de 2 anos aí, que vai valer esse acordo feito entre a Justiça e o INSS, que deu mais tempo para o INSS responder aí ao seu pedido de benefício. Os juízes dificilmente vão aceitar um mandado de segurança agora, a não ser que seja um caso extremo. Vou explicar o que é um caso extremo. O seu caso é de necessidade? Sim. Você depende do benefício para viver? Sim. Mas, venhamos e convenhamos. Somente se você estiver ali em cima de uma cama, dependendo da ajuda de terceiros, é que você vai conseguir isso. Se você tiver uma doença muito grave, precisar de um tratamento urgente, precisar de respirador, precisar de uso de fralda, somente assim eles vão considerar que o seu caso é gravíssimo. Depender do benefício, todos dependem.
Agora, se você conseguir provar também que existem outras pessoas que dependem de você nesse momento, se tiver menores de idade, pessoas idosas, estou deixando dicas aqui. Então, portanto, é aí que entra o serviço do advogado para tentar convencer o juiz que você ainda tem direito a passar na frente das outras pessoas. A história aqui é bem clara, já disse no início, não fique esperando a vontade do INSS. Procura um advogado para orientar você na hora certa de pedir o seu benefício, para você não perder tempo. Ah, eu perdi a ação na justiça. Olha, você tem até 10 anos para correr atrás disso, mas se você está precisando, eu acredito que você não vai esperar nenhum dia. Você vai procurar a ajuda de um advogado para correr atrás. Isso significa que existem muitas pessoas hoje que têm um papel aí dentro da gaveta, que há 10, a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1 ano, a 6 meses, foi no INSS, teve o pedido negado. A pessoa fica nervosinha, rasga, joga fora. Não se preocupa. Tem como conseguir esse papel que o INSS negou, esse indeferimento, através do site ou aplicativo Meu INSS, através da internet. Então, entra na justiça. Se o INSS negou, procura um advogado para saber se você tem direito ao benefício, se você tem uma chance de conseguir. As pessoas me perguntam, eu tenho direito ao benefício? Olha, cada caso é um caso, tem que ser estudado com carinho. Então, portanto, se, por exemplo, o escritório que eu presto serviço há quase 17 anos entrar na justiça, é porque existe chance sim de você ganhar. Agora, se o advogado chegar para você e falar, olha, vamos entrar com a ação que você vai ganhar, foge desse cara. Porque falar, até o papagaio da minha avó falava. Agora, garantir depende, primeiro, não do advogado, mas de uma série de fatores. Do advogado do INSS, do seu advogado, também do promotor de justiça e, além disso, do juiz. Sem contar que pode ainda depender de perito médico federal e testemunhas, ou seja, são vários fatores. Muito cuidado. Então, portanto, se você entra na justiça, se o advogado entra, porque você tem possibilidade, tem chance sim de conseguir o seu benefício na justiça. Agora, prometer para você que você vai ganhar, isso não é verdade. Quem vai decidir é a justiça. E, infelizmente, não adianta você sentar na cabeça do advogado. Não adianta você sentar ali na mesa do advogado e falar, ó, e aí, vai sair? Você está segurando o meu processo? Ele está engavetado? Impossível. O processo ele é todo computadorizado. O processo fica na justiça, aguardando o tanto de trabalho, o número de pessoas que tem na sua frente, vão passar na sua frente as pessoas que tenham um problema muito grave de saúde ou uma pessoa que seja idosa e também aqueles que têm algum menor de idade. Só aí você já vai ficando para trás, porque existe uma fila. Então não adianta espremer o advogado que não vai sair nada. Existe uma ordem judicial. Não pode se passar o carro na frente dos bois. Tem que se esperar a hora em que o juiz falar para você responder. O mesmo quando você ganha uma ação, começa a receber, depois ficar aguardando os atrasados. Não é o advogado que vai pagar você. Só que o advogado é a pessoa de confiança da justiça. O juiz vai passar o dinheiro para ele e vai avisar você para que você acerte ali a situação e depois ele tem que prestar uma conta para a justiça de que deu tudo certo. Então, fique tranquilo, confie. Uma das coisas que me deixa mais triste é que as pessoas me procuram, aqui, principalmente aqui na região, os clientes. Olha, o meu amigo está com um advogado e precisa da sua ajuda. Você pega a causa dele? Claro que não. Primeiro, que eu não sou advogado. Eu apenas presto serviços aqui, trabalho em escritório aqui há mais de 16 anos, me especializei no atendimento, na ajuda aqui para fazer com que as pessoas consigam o seu direito. Eu compartilho aqui nesse canal toda a minha experiência todos os dias. Espero que você faça o mesmo, ajude as outras pessoas. E segundo, que o que me deixa mais triste é que eu sei que se pegar o serviço daquela pessoa, ela vai procurar um advogado lá na frente para saber como é que está o processo. E depois que o leão é morto, depois que você ganhou a ação,
aí aparece um monte de gente querendo pisar em cima do leão ali, ó, eu que matei. É assim que funciona. Então, não procure um advogado para defender você de outro advogado. Confie no seu advogado, porque ele também depende da justiça, assim como você depende da justiça. Mandado de segurança, não. Nesse momento você tem que entrar com uma ação comum. Procure um advogado para maiores orientações. Pelo menos por 2 anos vai ser muito difícil você entrar aqui com mandado de segurança. Só não fique esperando a vontade do INSS. Corre atrás de um especialista para saber qual é a hora certa de você procurar a justiça. O INSS negou, não faça recurso dentro do INSS. Eu vou ficando por aqui. Hoje é uma segunda-feira, 19 de julho de 2021. Eu espero ter, pelo menos, aberto aí uma ideia na sua cabeça, ter colocado uma luz na sua vida. Espero que sejam esclarecedores as palavras desse canal. Peço desculpas pelo desabafo, mas a verdade seja dita. Muito obrigado aqui pela sua presença, muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é uma segunda-feira e desejo a todos uma excelente semana, cheia de saúde e muito trabalho. Tudo vai dar certo, pode ficar tranquilo. O que é seu, ninguém vai tirar. Se você tem direito, não fique esperando o INSS. Faça a sua hora, faça a sua vez. Procura o advogado para saber qual é o momento correto de entrar com uma ação na justiça. Forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.